Bem-vindos, graça e paz. Vamos continuar compartilhando a palavra de Deus. Eu estava meditando antes, pedindo para o Senhor sobre o que a gente poderia falar hoje, qual a mensagem que Deus tinha para trazer para o canal, para o coração de vocês. E Deus falou comigo, quando eu estava procurando na palavra, Deus falou comigo para mim falar a respeito dele, a respeito desse Deus que criou o céu e a terra. E vamos começar a ler uns versículos aqui, que nós temos no livro de Isaías 40. Amém? Isaías 40, 22, a gente vai falando e o Espírito Santo vai nos dirigindo. Amém? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Amém? Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Que maravilhoso isso, irmãos. Diz aqui que Deus faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Nosso Deus conhece as estrelas pelo nome. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus por essa palavra. Então, queridos, como nós estávamos lendo no versículo 22 do capítulo 40, diz ali que ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que Deus grande, irmãos. Que Deus maravilhoso. Como é bom saber que esse Deus que criou o céu e a terra, esse Deus, ele mediante a filiação em Cristo Jesus, quando você passa a crer em Jesus, a palavra de Deus diz que você recebe poder e se torna filho de Deus. Então, como é bom saber que você tem esse Deus, e esse Deus, depois ele se torna seu pai. Então não há por que temer. Eu sei que o mundo de hoje ele traz vários temores em várias áreas. A pessoa tem medo, muitas vezes, que no final do mês o dinheiro não vá até o final do mês. Tem medo de não conseguir pagar uma conta. Tem medo de uma ameaça que uma pessoa faz. Mas não precisamos ter medo. Olha o tamanho desse Deus. Tu sabe que uma vez um pastor falou uma coisa muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, ó, um homem pode enxergar um outro homem. Uma mulher pode enxergar uma outra mulher. Mas o nosso Deus não consegue enxergar outro Deus. Ele não consegue enxergar outro Deus porque ele é único. Ele não enxerga outro Deus na frente dele porque não tem outro Deus para rivalizar com ele. Ele é o único Deus com Deus maiúsculo, com D maiúsculo. Os outros são deuses, são entidades, são poeira perto dele. Mas falando em poeira, eu me lembrei de uma coisa, nós estávamos falando sobre o tamanho do nosso Deus e também sobre o tamanho dos desafios que vêm sobre a nossa vida. Você sabe que anos atrás eu tive umas pessoas que não gostavam de mim e que me fizeram uma ameaça. Me fizeram várias ameaças, aconteceu uma situação na minha vida e tu sabe que numa das noites que eu estava eu e minha esposa, a gente foi fazer um fogo na lareira e eu fui botar uma folha que era para mim amassar, eu fui botar uma folha na lareira ali para aumentar o fogo. Em vez de botar ela amassadinha, assim como normalmente faria, eu larguei ela um quadrado, assim, a folha, aquelas folha 4, eu larguei assim ela inteira. E quando eu larguei por causa da fumaça, por causa daquela situação do fogo, ela pegou e se mexeu, assim, ela ficou meio que pulando por cima, assim, do fogo, com uma mexida, assim, super forte. Ela ficou, assim, tribulando, como se estivesse, assim, elétrica. E ela tribulou, e de uma hora para outra, ela pegou e se consumiu, e virou fumaça, e desapareceu.
Naquela hora, quando eu vi isso diante dos meus olhos, isso é claro que iria acontecer com folha, com qualquer folha, mas Deus usou isso para me falar. Ele me disse: Augusto, essa folha são as ameaças que parecem assustar. De tanto que aquela folha se mexia, parecia que estava ligada na eletricidade. Mas assim como essa folha, em poucos segundos se transformou em cinzas e sumiu, assim eu vou dissipar tudo aquilo que estão fazendo contra a tua vida. E dito e feito, queridos, aquelas ameaças não foram adiante. Até tentaram, mas não deu em nada. O meu Deus, o nosso Deus, as dissipou e me livrou dos meus inimigos. Então, nesse dia, Deus usou aquela situação ali para falar ao meu coração e para mostrar que aquilo que parecia tão intenso se reduziu a nada. Deus reduz a nada os intentos do nosso inimigo contra a nossa vida. Basta que você seja dele. Basta que você tenha uma aliança com o Senhor Jesus. E ele reduz a nada os seus inimigos. Ele reduz ao pó. Tudo aquilo que tentaram fazer não deu em nada, se dissipou. E agora eu estou num tempo muito distante disso que aconteceu naquela época. Mas eu guardei aquilo que Deus falou comigo. E foi maravilhoso. Foi mais uma das experiências em que eu vi o livramento de Deus. Em que eu pude experimentar que realmente Deus nos guarda. Ele dissipa, ele derruba os nossos inimigos. Ele peleja por Israel. Ele peleja por nós. Ele guarda as nossas vidas. Então, como diz na palavra, ó pequenino rebanho, não precisa ter medo de nada. Olha para o tamanho do teu Deus, não olha para ti. Tu pode se achar pequenininho e fraco, e realmente nós somos. Quando vier uma adversidade, alguma luta contra a tua vida, olha para o tamanho do teu Deus. O diabo é especialista em ameaçar e botar medo. Tu sabe que às vezes tem uma situação futura, tem uma data marcada em que tu vai ter que fazer uma prova, ou tu vai ter que falar com uma pessoa que não gosta de ti, e até chegar naquele dia, ele coloca vários medos no teu coração e ansiedade. Mas se tu confia no Senhor, eu já passei por isso, no dia que chegava o dia daquela adversidade, no dia daquele enfrentamento, eu vencia. Todos aqueles medos que o diabo botou no meu coração não se concretizaram. Você sabe, querido, que 95% dos seus medos do futuro são coisas que o diabo bota na sua cabeça, na sua imaginação. 95% não acontece. Mas se ele conseguir fazer com que você pense no presente, que algo ruim vai acontecer no seu futuro, ele tira a tua paz. Ele te paralisa. Ele te faz ficar com ansiedade. Ele pode te fazer sofrer por algo que não vai acontecer, que Deus não vai deixar acontecer. Portanto, confie em Deus. A palavra de Deus diz assim também, um versículo curto, mas muito verdadeiro, como toda a Bíblia, muito forte. Diz assim, ó, não temas, crê somente. Deus não pede que tu tenha várias habilidades, que tu chegue lá e fale bem a palavra certa para escapar. Deus em situações pode te dar uma instrução, pode te dar uma palavra específica para te responder corretamente aqueles que estão te interpelando. Mas depende do Senhor. A Bíblia também fala assim, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não está errado em se preparar. Você se prepara buscando a Deus. Pede sabedoria para Ele, que a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá. Deus nos dá sabedoria. É uma das coisas que Deus diz que nós precisamos pedir. Peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para os negócios dessa vida. Peça sabedoria espiritual para entender o mundo espiritual. Peça os dons, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Peça essas armas que elas fazem parte da armadura de Deus. Amém? E não tenha medo do futuro. Como eu já falei outras vezes, em pregações, em lugares em que preguei, eu disse assim para eles, Deus já esteve no teu futuro. Deus já viu os teus dias. Ele é digno de confiança. Um Deus deste tamanho e com tanto amor é digno de confiança. Ele é fiel e justo, como diz na palavra, para guardar o teu depósito até aquele dia. E aquilo que você precisa, coloca diante dele em oração com fé, sem duvidar.
Porque aquele que duvida, não pense que vai receber de Deus alguma coisa. É importante que quando você se dirige a Deus, você peça com fé. Porque aquele que pede com fé em nome de Jesus recebe. A palavra fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pede com fé e ele vai te dar aquilo. Espera no tempo dele, confiante. Pede em nada duvidando. Porque a Bíblia também diz que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e volta e depois não se acha o seu lugar. Amém? Também fala em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Mas presenteador de todo mundo? Não. O texto diz presenteador daqueles que o buscam. Amém? Então não tem por que você se preocupar. E quando você for colocar uma coisa diante de Deus, temos aqui um versículo também muito interessante. Em Isaías 41, versículo 21, diz assim, ó: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões. Mas, presbítero, me diz uma coisa. Eu preciso estar lembrando a Deus as coisas. Deus não sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas a palavra nos ensina a apresentar nossas razões diante dele. Em qualquer área que seja que você esteja precisando. Vou te dar um exemplo para te entender. Por exemplo, você está com uma enfermidade. Tem uma pessoa dentro da tua casa que está com uma enfermidade. Tu chega diante de Deus para pedir aquela cura e tu apresenta as tuas razões. Tu lembra para o Senhor episódios passados da Bíblia, de situações em que o Senhor já curou, já fez isso, já fez aquilo, e falou: Senhor, assim como tu fez na vida deles, faz na minha vida também. Assim como tu curou a sogra de Pedro, me cura também. Tu ressuscitou Lázaro. Tu é um Deus de milagres, tu é um Deus do impossível. Essa palavra impossível, na verdade, para Deus não existe. É uma palavra criada para os homens para designar algo que eles não conseguem fazer. Mas para Deus não existe impossível, para Ele todas as coisas são fáceis. Foi Ele que criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra. Em Gênesis diz que na hora de criar a luz, Deus disse assim, ó: haja luz e houve luz. Ele falou: haja luz e houve luz. Aquela vez quando aquele homem que tinha uma posição no exército pediu para Jesus ir curar falou que o seu servo estava doente, Jesus disse: eu vou lá. Ele disse assim: não precisa ir. Eu também sou homem, que tenho homens sujeitos à minha autoridade. Eu digo a esse homem: vai, ele vai, faz isso, ele o faz. E ali ele reconheceu que Deus tinha poder para mandar na sua autoridade. Ele reconheceu que Jesus poderia mandar uma ordem e aquele seu servo seria curado. E Jesus se espantou com tamanha fé e disse para ele: vai, que o teu servo está curado. Deus criou todas as coisas. Jesus estava com Deus no princípio. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Basta um estalar de dedos, basta com que Deus ordene e as coisas acontecem. Então apresente em oração as tuas demandas. Lembra, como diz na palavra, no versículo 21, alegai as vossas razões. Fala com o Senhor. Ele não faz acepções de pessoas. Ele é bom. Ele quer te atender. Ele se sensibiliza com as tuas necessidades. O nosso Deus tem um coração bom. Fala com Ele, apresenta as tuas razões. Diz: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha essa situação. Abre teu coração e fala: Senhor, intervém na minha vida. Me ajuda. Vai diante de Deus na base da humildade. Te humilha. Porque a humilhação, o ser humilde, é a base do reino de Deus. O próprio Filho de Deus, o próprio reino de Deus, quando surgiu, ele se ocultou. Ele se ocultou. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se ocultou numa manjedoura. O Filho de Deus ficou ali oculto. Então a humildade é a base do reino de Deus. Vai diante de Deus em humildade. Te ajoelha diante dele. Apresenta as tuas razões.
leva as tuas demandas e Ele vai te escutar. Faz uma oração em nome de Jesus e crê, sem duvidar, e Ele vai estender a mão para ti, em nome de Jesus. Então essas duas coisas guarda no teu coração nessa noite. Esse nosso Deus é aquele que criou todo o céu, é aquele que criou todo o exército de estrelas, sabe o número delas exato e o nome de cada uma delas. Tu vale muito mais que as estrelas. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então não precisa se preocupar com nada, não te preocupa com o futuro. Aqueles Deus que te converteu, que te cuidou desde pequeno, Ele é fiel e justo para guardar o teu depósito até aquele dia. E Ele vai te levar, não precisa te preocupar, Ele vai te levar até aquele dia do arrebatamento, até aquele dia em que tu vai se encontrar com Ele definitivamente. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Amém, queridos? Feche teus olhos agora e me acompanhe nessa oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra, Pai, que reforça aquilo que nós já sabemos, Senhor. O teu tamanho. De como tu, Senhor, é superior a tudo. E o tamanho do teu amor por nós. E de que nós realmente em ti podemos confiar. E que tu é um Deus que nos escuta. E que quando nós precisamos de alguma coisa, como um Pai bom que tu é, nós podemos recorrer a ti. Nos leva, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, opere em nossos corações e nos conduz, Espírito Santo, a uma vida de comunhão, a uma vida de intimidade com o nosso Pai, para que nós possamos usufruir deste relacionamento abençoado de Pai e Filho. E abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar o nosso Deus e Pai, o Pai que cuida de nós, e assim possamos desfrutar de uma vida de paz, tranquila, sem ansiedade, sabendo que tu cuida de nós. Amém? E graças a Deus. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.